Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, esses dias eu tava assistindo aquela série nova da Prime Video que chama Sem Limites, né? Que é com o Rodrigo Santoro e com o Álvaro Morte. É muito boa essa série, inclusive recomendo para quem tiver interesse. É uma série de época, se passa no período ali de 1519 até acho que 1526, né? Século XVI, que foi um período de grandes descobertas na humanidade, aquela fase das grandes navegações, né? E o Fernão Magalhães, que é interpretado pelo Rodrigo Santoro, que é o protagonista, junto com Álvaro Morte. O Fernão de Magalhães, ele tinha um projeto muito audacioso. Depois de analisar alguns mapas, ele sentia, ele intuía de alguma forma que existia, né, no extremo da América do Sul uma passagem, um estreito que interligava os oceanos. No caso, seria o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico. E com isso ele tinha essa pretensão de encontrar um novo caminho para as Índias, né, que era diferente daquilo que Portugal fazia até então. E ele era português, era um navegador português. E ele propôs então para o rei de Portugal para poder colocar esse projeto em prática, né, buscando esse patrocínio da coroa portuguesa. Mas ele foi totalmente escorraçado, ignorado, o rei português não quis saber desse projeto e ele, muito determinado, foi então oferecer o projeto para a coroa espanhola, que era inimiga na época da coroa portuguesa. Ele ofereceu esse projeto para o rei da Espanha, que acolheu a sugestão, obviamente, desde que boa parte das riquezas ficasse para a coroa espanhola. E aí, então, em 1519, em setembro de 1519, 5 navios com 235 homens, mais ou menos, zarparam de Sevilha, na Espanha, e foram se arriscar a mar aberto para encontrar essa passagem, esse estreito, esse novo caminho para as Índias. E, gente, essa expedição revolucionou a história da humanidade. Foi uma das expedições mais importantes porque foi o início da globalização. Porque ele descobriu, né, esse estreito, que depois ganhou o nome dele, Estreito de Magalhães, que fica ali entre Chile e Argentina, né? Então ele descobriu esse estreito nessa viagem. E a partir dessa descoberta, onde se soube que a Terra é redonda, foi a primeira expedição de circunnavegação no globo, a primeira viagem em volta do mundo. É uma viagem muito significativa que revolucionou a história da humanidade. E é muito interessante, a gente assiste isso na série, observar essa obstinação, essa disciplina, essa garra, essa determinação do Fernão de Magalhães, que mesmo com o rei de Portugal não aceitando o projeto, ele foi lá, procurou o rei da Espanha. Muita gente o viu como um traidor, porque ele procurou terras inimigas, né, para fazer o acordo, e liderou essa expedição, pelo menos até uma boa parte da expedição foi liderada por ele. Mas o fato é que ao longo de 2 anos essa expedição aconteceu e eles passaram por muitas privações, fome, doenças por conta do escorbuto, né, falta de vitamina C, que fez com que muita gente morresse durante a viagem, frio, né, e neve. Foram 2 anos de muitas adversidades, mas eles conseguiram achar esse estreito, essa passagem, né, depois ele mesmo batizou, o próprio Fernão de Magalhães batizou o Oceano Pacífico como sendo o Oceano Pacífico. Mas eu tô contando tudo isso, gente, porque é uma história muito interessante de garra, de determinação, de fé, de disciplina, de coragem, num momento em que estava todo mundo duvidando dele. A própria tripulação espanhola teve um momento ali da viagem que eles começaram a se rebelar contra o Fernão de Magalhães porque não acreditavam que ele estava certo. Foi um risco muito grande, né? Porque 5 navios com 235 homens zarpou ali de Sevilha, na Espanha. Eles não sabiam o que ia acontecer, a maioria, com exceção do Fernão de Magalhães, a maioria não tinha muita experiência em navegação. Então era um risco gigantesco, né? Eles poderiam não encontrar nada, tinham grandes chances de morrer.
Então foi uma expedição extremamente ousada, ainda mais naquela época, e aquilo foi o advento da globalização, e a partir de então o comércio no mar se tornou muito mais intenso, graças a essa expedição liderada pelo navegador português, que foi um desertor, né? E ele liderou essa expedição aí para o Estreito de Magalhães, descobrindo esse novo caminho, essa nova rota para as Índias, para encontrar especiarias. E o que essa história, gente, tem a ver com o título do vídeo, o poder de decisão? Tem tudo a ver. Porque hoje em dia, em especial de 200 anos para cá, né, as nossas sociedades enriqueceram muito, o conforto aumentou demais, a tecnologia se desenvolveu absurdamente, trazendo inúmeras possibilidades, o que é muito bom. Mas por outro lado, a gente foi ficando cada vez mais acomodado e mais mimado com tantas possibilidades, e isso também nos trouxe muitas indecisões. Então, às vezes a gente vai começar um trabalho novo, alguém faz uma crítica mínima, a gente já se ofende e já desiste de fazer o trabalho. Aí eu fico pensando como é que era a cabeça de um cara no século XVI, né, em 1519, um cara que estava todo mundo contra ele e ele teve que ser extremamente focado, disciplinado, determinado e corajoso para manter a decisão dele de encontrar esse novo caminho para as Índias, né, apesar de estar todo mundo contra ele o criticando. Você imagina como é que tem que ser o nível de persistência, de obstinação de uma pessoa para ela conseguir atingir um determinado objetivo. E isso acontece muito na nossa vida, porque em geral a maioria de nós a gente está sempre preso em múltiplas possibilidades e sempre preso na dualidade da mente. Já falei várias vezes para vocês de um livro que eu sempre recomendo, que é Aprendendo a Silenciar a Mente, do Osho, e nesse livro ele fala que a mente é dual, ela transita entre polaridades. Então, gente, uma das coisas que mais traz problemas para a nossa vida, conflito, é o fato da gente não saber decidir, da gente estar sempre em dúvida, da gente querer uma coisa e outra ao mesmo tempo, sabe? Deus me livre, mas quem me dera. Às vezes você quer um relacionamento, mas você também não quer. Você quer dinheiro, mas também não quer. Você quer ser feliz, mas também não quer. Naquele livro que eu amo, que é um clássico aí da Lei da Atração, O Peça e Será Atendido, da Esther Jerry Hicks, que eu também já recomendei várias vezes aqui, né? Nesse livro eles falam muito sobre a importância da receptividade para a gente conseguir manifestar coisas positivas na nossa vida. Só que a maioria de nós está sempre tão preso em dúvidas e em indecisões, na dualidade da mente, que a gente não consegue manifestar muita coisa na nossa vida, porque a gente está preso no caos da dualidade da mente. E é muito interessante, porque quando a gente tem uma decisão, apesar de estar muita gente contra, às vezes, a família não quer que você faça uma certa faculdade, ou que você tenha um certo trabalho, ou um relacionamento, e aí você fica na dúvida, ai, caso eu compro uma bicicleta, e aí essa dúvida te paralisa, você não vai para a ação, você não concretiza nada, porque você está sempre pensando nas múltiplas possibilidades, ah, se eu fizer isso pode acontecer aquilo outro, e você fica tão preso no caos da mente que você nunca fica receptivo, ou seja, alinhado com a fonte, para permitir que aquilo que você quer se manifeste, que aquilo que o seu ser quer se manifeste. Porque você fica assim, ah não, melhor não, porque se eu fizer tal coisa, se eu casar com fulano, eu vou estar deixando de viver tal coisa com o cicrano. Ah, se eu de repente tiver esse emprego, eu não vou ter todos os outros empregos que eu gostaria de ter. Ah, se eu fizer tal curso, eu vou ter que deixar de fazer não sei o quê. Então a gente fica tão preocupado com esse excesso de possibilidades que muitas vezes, por ficar identificado com a mente, por ficar preso a essa dualidade, a gente não anda na vida, a gente não se mexe, as coisas não fluem. E é super importante para que haja uma fluência na vida que a gente foque nesse poder de decisão, que a gente assuma, tá, eu quero tal coisa sim, eu mereço tal coisa sim, eu posso tal coisa sim. Porque quando você sente que você pode, você se visualiza, se imagina, e depois de se visualizar você vai para a ação, você sai dessa dualidade da mente, do caos da mente. Então, por exemplo, você está muito em dúvida se você deve fazer ou não um determinado trabalho, mas aí você meditou, sentiu que é para você, tá, ok, vou me arriscar. Nada é 100% seguro, qualquer decisão que a gente toma envolve risco. A gente pode optar por riscos mais calculados, né? Mas tudo envolve risco. Tudo que vale a pena na vida envolve algum tipo de risco. 100% de segurança é impossível de existir.
né? Então sempre quando a gente decide em relação a algo, a gente está escolhendo pagar algum preço, né? Então quando você decidiu, tá, eu quero esse emprego, eu quero empreender, eu vou fazer tal coisa. É muito interessante, até uma frase clichê, mas ela faz muito sentido na prática, todo o universo começa a conspirar a favor, porque você deu aquela ordem para o seu corpo, para os seus corpos espirituais, você falou isso para os seus guias espirituais, eu quero tal coisa. Aí você se coloca naquela frequência quando você decide, porque você sai do caos da mente, da dualidade, que tá sempre aqui, ali, ai, será que eu quero? Ah, mas não sei se eu quero. Ah, mas não tenho certeza. Ah, mas se eu fizer tal coisa pode acontecer isso. Você fica tanto no caos que você não se decide, você não realiza nada, você não sai do lugar, porque você fica pensando demais nas múltiplas possibilidades. E quando a gente fica preso nessa lógica e não ouve o coração e não se arrisca, as coisas não acontecem. Então, em algum momento, a gente precisa assumir o risco e falar, ok, eu quero tal coisa. Aí você se alinha com a fonte, aí o universo começa a conspirar a favor, pessoas começam a falar daquele assunto, começa a pipocar cursos sobre aquele tema e livros e as coisas vão acontecendo porque você botou foco, você botou intenção. E colocar intenção é imprescindível para que os nossos caminhos se abram e para que a gente não fique preso ao caos mental. Tem um texto maravilhoso do Osho sobre coragem que vai muito ao encontro desse tema, que está diretamente alinhado com essa questão do poder da decisão, do poder do foco, da intenção, que ele fala o seguinte: a palavra coragem é muito interessante, ela vem da raiz latina cor, que significa coração. Portanto, ser corajoso significa viver com o coração. E os fracos, somente os fracos, vivem com a cabeça. Receosos, eles criam em torno deles uma segurança baseada na lógica. Com medo, fecham todas as janelas e portas, com conceitos, palavras, teorias. E do lado de dentro dessas portas e janelas, eles se escondem. O caminho do coração é o caminho da coragem, é viver na insegurança, é viver no amor e confiar, é enfrentar o desconhecido. É deixar o passado para trás e deixar o futuro ser. Coragem é seguir trilhas perigosas, a vida é perigosa e só os covardes podem evitar o perigo, mas aí já estão mortos. A pessoa que está viva, realmente viva, sempre enfrentará o desconhecido. O perigo está presente, mas ela assumirá o risco. O coração está sempre pronto para enfrentar riscos. O coração é um jogador. A cabeça é um homem de negócios. Ela sempre calcula. Ela é astuta. O coração nunca calcula nada. É evidente que não é pra gente tomar esse texto ao pé da letra e falar, ah, tá, eu vou me jogar, não vou calcular risco nenhum. Claro que não, gente, mas esse texto ele é um incentivo para a maioria das pessoas que tenta encontrar lógica para não agir. Né? Quando a gente quer preservar determinadas crenças, a gente fica encontrando lógica, né? Tentando analisar aquelas crenças, encontrando desculpas no fundo para não ir para a ação. Ai, sabe por que eu não faço tal coisa? Ah, porque eu tenho um problema com a minha mãe, com meu pai, porque aconteceu uma coisa na minha infância, não sei o que. A gente fica criando essas lógicas e cultivando essas crenças, isso vai nos paralisando cada vez mais e vai fazendo com que a gente se auto-boicote e fique estagnado. Quando a gente fecha os olhos, olha para dentro, conecta com a fonte, sai do caos mental, da dualidade da mente, que transita entre polaridades, e a gente fala, eu quero tal coisa. A gente sente isso no corpo, a gente vibra, né? Essa necessidade, a gente foca, a gente intenciona e solta, sem expectativa. Mas você intencionou, você visualizou, você sentiu que é para você e soltou. Tem que soltar porque a expectativa paralisa o processo, já falamos sobre isso aqui. Então, quando você se entrega para aquilo que você quer de coração, assumindo os riscos, a possibilidade daquilo dar errado, a possibilidade de você se frustrar, mas você fala, eu quero. Você sai do caos e da dúvida. Quando você faz isso, o universo começa a conspirar a favor. Pessoas aparecem na sua vida que vão confirmando aquela crença, porque você focou, você intencionou, você deu poder para aquilo, entende? Então, gente, o poder da decisão ele é imprescindível para que as manifestações aconteçam.
Claro, para a gente conseguir se libertar de crenças negativas, é importante a gente se trabalhar, fazer terapia, meditar, olhar para dentro, integrar as sombras, né? Recomendo aqui para quem sente afinidade o Theta Healing, que é uma técnica muito boa para retirada de crenças, para quem acredita. Recomendo muito o trabalho do meu pai, o Wilson Valim. E inclusive, para quem tiver interesse, agora no final de julho vai ter o curso Aprofundando no Digging, para quem já fez o DNA básico e avançado. Tem o curso Aprofundando no Digging, que é bem legal, que é justamente para você aprender a encontrar crenças, a transformar crenças. Se você se interessar, o contato está aqui embaixo na descrição do vídeo. E outra coisa que eu gostaria de falar para vocês, mais pra frente eu vou deixar um vídeo específico disso, contando mais profundamente esse assunto. Obviamente vou continuar com os vídeos aqui no YouTube, já aviso de antemão. Mas no dia 11 de agosto eu vou lançar um clube de assinatura de vídeos para quem quiser um conteúdo mais refinado, mais profundo, onde a gente vai poder se comunicar com uma liberdade que não dá para ter nas redes sociais, infelizmente, por conta de diretrizes, né? Então, nesse canal, nessa comunidade nossa, nesse espaço nosso, teremos essa liberdade. Eu estou muito feliz com esse projeto. Obviamente que os trabalhos públicos continuarão normalmente em todas as redes sociais. Esse será um trabalho extra para quem gosta muito do meu trabalho, para quem sente afinidade com a minha energia e quer estar mais próximo, com conteúdo exclusivo, direcionado para uma comunidade mais fechada, na qual eu vou ter mais liberdade para abordar determinados temas que não dá para abordar aqui. Não vou entrar nesse mérito aqui agora. E lá nesse espaço a gente vai poder conversar à vontade sobre inúmeros temas, vai ser muito legal. Estou muito feliz com esse projeto, estou muito feliz que tem um monte de gente querendo embarcar comigo nessa novidade. Eu sei que vai ser muito legal para todos nós. Gente, esse foi meu recadinho de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui para mim, compartilha com seus amigos e, claro, se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito. Um grande beijo e até os próximos vídeos.